Numa época não muito distante, a internet no Brasil ainda era para poucos. Netflix, Amazon, entre outros serviços de streaming, nem sonhavam em sequer existir. Havia apenas duas opções para uma criança descobrir algum desenho novo: os DVDs, que ainda assim não era algo que todo mundo tinha, e os canais de TV aberta. E foi nessa segunda opção onde muitos de nós conhecemos diversos desenhos que levamos na memória pro resto das nossas vidas, ou que por vezes acabamos até nos esquecendo. E hoje nós vamos falar de um herói que surgiu nessa época, o Max Steel clássico. No início dos anos 2000, buscando criar uma marca de bonecos colecionáveis infantis focada no público infantil masculino, a Mattel levou ao ar Max Steel, uma série de 3 temporadas feita em animação gráfica. Um adendo que eu quero deixar aqui é que no momento em que a série foi produzida, a animação gráfica ainda estava surgindo. Então, animações em 3D eram tanto quanto incomum no mercado e eram muito difíceis de fazer, porque não tinha tantos softwares e a tecnologia não estava tão desenvolvida. Naquela época, né? Então, por esse motivo, a série, pra quem não viu naquela época, pode parecer um tanto quanto estranha, mas ainda assim eu pessoalmente acho bem aceitável. Talvez seja um pouco de nostalgia falando, mas enfim, continuando. A série teve um total de 35 episódios e estranhamente foi produzida por 3 empresas diferentes. A primeira delas foi a Nether Digital, que produziu a primeira temporada. Então, ela faliu, fechou as portas e a franquia foi passada para outra empresa, que no caso foi a Foundation Imaging, que também faliu, fechou as portas e passou essa temporada, a terceira temporada, para a Mainframe produzir. E então a Mainframe produziu a terceira temporada inteira da série. E quando a série acabou, ela continuou desenvolvendo. Eu tenho certeza que todos vocês aí pensaram que essa aqui também ia fechar, mas não. Essa empresa quebrou a maldição aí das empresas que fechavam produzindo o Max Steel. Mas no fim ela acabou mudando de nome. Alguns anos depois, a Mainframe passou a se chamar Rainmaker. Mas enfim, continuando a falar sobre a série. A Mainframe produziu então a última temporada e depois começou a produzir filmes baseados na franquia Max Steel. Seria uma sequência da série que foi produzida anteriormente, os 35 episódios, né? E algumas coisas foram alteradas, a animação melhorou muito. Da temporada clássica pro filme. O primeiro filme já deu pra dar uma melhorada muito incrível, assim, cara. Então deu pra ver que esse ramo de animações digitais estava realmente evoluindo. Então, nas eras dos filmes, a Mainframe participou de todos eles, produzindo alguns com o nome de Mainframe, e os últimos filmes foram produzidos com o nome Rainmaker, mas ela participou da franquia toda. E ao todos foram produzidos 9 filmes. E agora vamos comparar o frame que eu vou pegar do primeiro episódio com o frame que eu vou pegar do último filme. E sim, dá pra ver, né? Uma evolução realmente bem grande, assim, da qualidade da animação. Podemos dizer, inclusive, que essa série participou da evolução da animação gráfica, a animação feita por computador, porque quando ela surgiu, isso era praticamente bem comum, né? E com o tempo foi surgindo outras animações do mercado e ela acabou evoluindo junto com as outras, né? Mas enfim, deixando de lado agora essa história de 3D, vamos falar sobre a história da série, né? Na série nós acompanhamos a vida de Josh McGrath, que é um jovem que é apaixonado por esportes radicais, que após perder seus pais muito cedo, ele foi adotado por Jefferson Smith, que era um amigo do pai dele e que era o chefe dele na empresa que o pai dele trabalhava, que era a NTEC. A NTEC de fachada era uma empresa de equipamentos esportivos, mas que no fundo era só uma fachada para esconder uma organização secreta de espionagem. Josh então, quando fica mais velho, passa a trabalhar como agente secreto na NTEC e passa a viver uma vida dupla entre espião e um mero civil, né? Que pratica esportes radicais até que em um evento que ocorre 3 meses antes do início da série, a sede da NTEC é invadida pelo vilão Psycho. E durante a luta entre Josh e Psycho, que viria a se tornar um dos principais vilões da série, né? Josh acaba sendo exposto a um experimento químico com nanomáquinas, e aquilo acaba infectando o corpo dele, e para que ele não perdesse sua vida, ele acabou passando por um experimento que alterou o DNA dele, para que ele conseguisse viver com essas nanomáquinas dentro do corpo dele. A partir daí, o Max basicamente ganha superpoderes, ele fica mais rápido, mais forte, e todas essas habilidades surgem quando ele ativa o seu modo turbo, que vamos dizer que é tipo como o ápice da adrenalina dele, e ele usa esses poderes para combater os vilões, os criminosos durante a série, né? Josh então acaba assumindo uma identidade secreta, agora
quando ele atua como agente, ele se auto-intitula Max Steel. E quando ele vira um espião, basicamente um pouco da aparência dele muda. Mas nada assim muito surpreendente, né? É tipo o Superman e Clark Kent. Você olha pros dois e é quase a mesma coisa. E durante o decorrer da série, a gente acompanha as aventuras do Max aí. Basicamente ele enfrenta vários vilões diferentes. Ele enfrenta o Psycho, depois ele enfrenta o Dredd, que é um vilão da primeira temporada. Ele enfrenta vários outros vilões menores. E Biocon, depois ele enfrentou o Elementor, que é um dos vilões mais clássicos aí da franquia, que foi aparecer lá nos filmes, lá na frente do primeiro filme, que foi lançado em 2004, e daí pra frente apareceram outros, como o X-Troyer e Machino, e claro, um dos últimos vilões, o Toxon. Um outro vilão que vale citar aqui é o Cytron, que ele surgiu como um robô que foi feito para eliminar o Max Steel, né? Eles não usam aquela palavra com M em desenhos, é sempre eliminar, destruir, mas ele acabou ajudando o Max e ele foi reprogramado para virar uma espécie de assistente que ajudava ele durante os filmes, né? Essa série realmente tinha uma história muito boa, eu pelo menos gostava bastante, junto com Hot Wheels Accelerator, acho que é um dos desenhos que eu mais assisti naquela época. E eu fiquei bem triste quando ela foi cancelada. Tipo, ela não chegou a ser cancelada propriamente. Eles não lançaram uma nota dizendo cancelamos Max Steel antigo, mas simplesmente eles abandonaram do lado, deixaram do lado. E anos depois eles lançaram um Max Steel Reboot, que basicamente fez de conta que o antigo nem sequer existiu. Não houve nenhuma menção e é um reboot, né? É uma outra história com o mesmo personagem. Mas pelo menos Max Steel, diferente de Acceleracers, teve um final. Um final que eu acho que dá até pra dizer que foi satisfatório. Terminou, tipo, deixando tudo fechadinho, assim, não deixou nenhuma brecha, assim, muito grande igual Acceleracers lá no último filme. Ele terminou a história de um jeito que fechou o arco e por mais que não tenha, e por mais que desse pra continuar, eu acho que é um pouco menos triste pros fãs do que pros fãs de Acceleracers, que deixou basicamente a trama em aberta, né? Outra coisa que eu esqueci de citar lá no começo é que, baseado nas primeiras temporadas do Max Steel, foi desenvolvido um jogo de videogame para Dreamcast, acho que foi apenas para Dreamcast, e é até bem interessante de jogar. Ele é meio estranho de controlar, porque na época os jogos eram diferentes, né, graficamente, e até o jeito de você controlar o personagem, a câmera, mas ainda assim é um jogo interessante para quem é fã da marca. Aí você pode estar adquirindo o Dreamcast para jogar, ou então recorrer a emuladores. Tem alguns emuladores bem bons aí de Dreamcast que surgiram. Mas enfim, esse foi o vídeo de hoje sobre Max Steel, o herói verde aí que foi esquecido por muitos. Mas e você? Você assistia Max Steel na televisão? Você gostava da franquia? Enfim, deixe o seu comentário aí embaixo, deixe seu like, se inscreva no canal caso tenha gostado do vídeo. E é isso, aqui quem vos fala é o Duskman e eu vos digo até mais.